Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e você está aqui para a nossa aula sobre núcleo celular. Estou falando aí de núcleo de célula. E qual a importância, o que faz o tal núcleo celular? Isso aqui é uma imagem da célula? Não, do núcleo dela. Todos os seres vivos são formados por células e os seres eucariontes têm ali no seu interior uma porção delimitada que guarda o material genético. Essa é, então, o núcleo celular. Mas ele tem algumas características. Então, núcleo celular, ele armazena esse DNA, essa molécula que contém as informações de cada um de nós, controla as atividades da célula, afinal, se as informações partem dali, o controle parte dali também. E, claro, a síntese proteica. A partir desse DNA é que vai ser produzido um RNA mensageiro e que vai, então, ser traduzido em proteínas, as moléculas aí, as macromoléculas mais abundantes do nosso corpo. Então, o núcleo celular é realmente a sede de comando, é quem está mandando em tudo aí. Mas quais são as porções? Ele vai ter, então, um envoltório, né, nuclear, que vai delimitar, então você está vendo aqui esse envoltório em amarelinho, que é a carioteca, tá? A constituição dele, ou seja, a composição, ela é similar à da membrana plasmática, né? Ela é uma composição lipídica também. E repare você que ela tem uns poros, uns furinhos nessa carioteca. Ela não é super fechada, ou seja, ela tem uma permeabilidade. Alguns produtos produzidos aqui dentro eles vão sair, outros vão entrar, tá? Então essa carioteca ou membrana nuclear vai permitir também a passagem de algumas substâncias. Legal, então lembra ali a membrana plasmática? Isso, tem sim essa relação. Dentro ali dessa área delimitada, eu tenho um nucleoplasma. Esse nucleoplasma, lembra citoplasma? O citoplasma do núcleo é o nucleoplasma. Ele tem ali, formado ali por um líquido com bastante, um teor de água significativo, como o citoplasma, mas também com uma grande presença de proteínas. Então, é uma característica ali do nucleoplasma. Mas quando a gente olha, se você fizer um teste, você olha, queria ir num local para utilizar ali um microscópio. Se você pegar, por exemplo, uma célula da mucosa bucal, teste simples, pegou ali um palitinho, passou na boca, eu joguei um corante e olhei na célula. Quando você olha, o que você vê é um miolinho coradinho, assim. Você tem um miolinho ali dentro, né? O que é esse miolinho que a gente está vendo ali com uma cor mais viva no meio da célula? É a cromatina. A cromatina, ela recebeu esse nome até por isso, croma, de cor, né? A capacidade dela de se corar. Um bolinho é um bolinho de DNA. DNA mais as proteínas associadas a ele, como as famosas histonas que eu já vou te mostrar. Então imagine esse DNA, essa molécula que temos aí que vai guardar essa informação. Esse DNA, eles são grandes filamentos que a gente tem. Acredite, são muitos metros de DNA que a gente tem aí dentro. E você fala, mas como é que cabe? Empacotado, muito bem empacotado, cabendo aí essa informação. Então a cromatina é a forma que esse DNA está disposto dentro da nossa célula quando não está havendo divisão celular. No momento aí da transcrição da formação desse RNA, ele está assim, esses fios, imagina novelos de lã, assim, bem soltinhos, emaranhados assim. Peguei aqueles fios, soltei, ou aquela sua macarronada, é uma cromatina. Esse DNA está disposto dessa forma ali. E quando eu vou bater ali o olho, eu vou ver, né, essa estrutura, a cromatina dessa forma. Agora, ela vai sempre estar dessa forma, na forma de cromatina? Não. Ela vai se organizar quando há demanda da divisão celular. Eu preciso, então, fazer um condensamento dessa cromatina para que essa divisão celular ela seja eficaz. Então, eu vou fazer um processo de condensamento e essa cromatina, então, ela vai se chamar de cromossomo. Eu achava que era outra coisa. Não, é DNA organizado. O cromossomo, ele é o DNA. Só que agora, na forma de cromossomo, eu tenho esse DNA agora, então, condensado. E na forma de cromatina, ele está ali, ele não está espiralizado e condensado dessa forma. Mas o que mais eu tenho no meu núcleo celular, né? Aqui dentro da minha carioteca? Eu tenho o nucleolo. Isso aqui, ó. Bem que eu percebi que tinha uma bolinha, né? Ele recebeu esse nome porque parecia o núcleo do núcleo, né? O nucleolo. E qual é a do nucleolo? Repare aqui que o nucleolo ele vai ser responsável pela formação do ribossomo.
O ribossomo ele tem duas grandes porções, duas grandes subunidades, e ele vai ser responsável. Você, mas não é muito importante? Claro que é. Esses ribossomos são neles, entre essas subunidades, que vai rolar o encaixe ali do RNA mensageiro e o RNA transportador vai trazer aminoácidos para formar as proteínas, ou seja, é o point para a formação de proteínas. Então, isso é muito importante. E eu quero destacar aqui para você o processo da condensação. Repare aqui, então eu tenho filamentos de DNA, né? Ele é nossa querida molécula DNA. Ela é uma molécula em fita dupla, são duas fitas em espiral, né? Então tá guardando ali, tem uma sequência de bases nitrogenadas, citosina, guanina, timina, adenina, vai fazendo uma sequência e essa sequência ela vai ser ali, é a partir dessa sequência que vão ter as diferentes informações, mas eu preciso delas. Quando eu preciso então organizá-las, condensá-las para que haja uma divisão celular, vai rolar então uma relação desse DNA com as proteínas condensadoras, chamadas de histonas. As histonas, repare aqui, é como se eu pegasse um carretelzinho, né? Um carretel em forma de bolinha e eu começo a enrolar. Depois eu enrolo para cá. Algo que estava muito espalhado eu consigo compactar numa área menor. As histonas, repare, ó, eu tenho então essa estrutura do DNA se enrolando, isso vai então se dobrando e no final das contas eu tenho bastões com esses filamentos de DNA, bastões esses que eu chamo de cromossomos. Nós, a espécie humana, nós temos 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos. Então, cada cromossomo, uma molécula de DNA. E aí eu falei para você sobre a cromatina, né? A gente vê ela ali coradinha, quando essa célula não está em processo de divisão celular, mas os estudos eles foram avançando e perceberam que aquela cromatina, aquele filamento de DNA, ele não era sempre igual, ele tinha algumas porções diferenciadas. Aprofundando os estudos, percebeu-se que realmente continha ali informações diferentes. Como assim? Dá uma olhada aqui na cromatina, vem aqui comigo. Esse aqui, então, é o meu filamento de DNA, ali a minha cromatina. Repare que algumas porções, elas são mais expostas e outras porções, elas são como um cachinho, né? Elas são mais condensadas ali, seria, né, um fio meio liso, meio cacheado, aquele fio ali da transição capilar, né? O que está acontecendo? O que percebeu-se? Essa porçãozinha menos condensada, menos exposta, ela era justamente a que continha genes ativos para transcrição. As células que são mais ativas na transcrição tinham mais eucromatinas do que heterocromatinas. A heterocromatina, que era essa mais condensada, mais espiralada, ela reunia ali genes inativos. Mas que interessante. Pois é, então significa que nessa cromatina eu tenho porções com genes ativos, batizados então de eucromatina, e porções com genes inativos, batizadas então de heterocromatina. E observa-se essas diferenças, que algumas células têm mais eucromatina do que hétero e outras têm mais heterocromatina do que eucromatina. Então é algo visual, mas é algo que tem sim uma função diferenciada nessa célula. Entendido? Então a gente passeou, né, fizemos essa viagem pelo núcleo celular, você conheceu esses componentes, entendeu que esse DNA ele pode estar exposto ou pode estar condensado e que essa cromatina ela tem então duas modalidades. Ela pode aparecer na forma de eucromatina ou na forma de heterocromatina. E assim a gente fecha a nossa aula. Até a próxima. Tchauzinho!